Patronia, kiu estas pri la cielo, via nomo estus sanctigita, venu via regno, plenumiĝu via volo, kiel en la cielo, kiel ankaŭ sur la tero. Mian panon tiutagen donu al ni hodiaŭ, kaj pardonu al ni niajn ŝuldoj, tiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj, kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono. Tiel Devas komenci. Hodiaŭ ni parolos pri esperantigi kaj respondi la demandoj. Vi komprenas kion mi diras? Kiu komprenas kion mi diras? Vi komprenas kion mi diras? Esperantigo. Esperantigo kaj respondu. Faça pergunta e responda? Não, esperantigo. Igi en Esperanto. Igo en Esperanto. Transformar em Esperanto. Esperantizar, né? Colocar em Esperanto e responder. Tá? Então, hoje nós vamos ver. Vocês estão vendo o cursor aqui, que eu estou mexendo com ele? Sim. Então? Sim. Então, né? É porque eu não posso usar a caneta. Então, nós vamos usar algumas frases e eu vou dar as frases em português, vocês vão passar para o Esperanto, usando alguma dessas palavrinhas interrogativas. Tá? Ou chu, o que quer dizer chu? Por acaso. Por acaso. Kio, o que quer dizer kio? O quê? O quê? Que coisa? Kio? Pessoa. Não, Quem, né? Kio é não é quem? só pessoa, não. Kio é quem, qual. Quem? Pode ser pessoa ou não. Quem, Tá? qual? Quem, qual. Quando a gente se refere ao nome da pessoa, né? Então, quem é ele? Quem está ali? Então, a gente vai dizer o nome. E qual? Qual livro você está lendo? Quando a gente determina, né? Quando a gente individualiza. Tá? É individualidade. Kiam, que quer dizer o quê? Kiam. Quando? Você está sem som, tá, Rei? Kiam. Quando? É quando. Quando. E É Kia, quando? O meu está confuso. Kia é quando. Quando? Muito bem. Onde? Quando.
Kiam é quando? E Kie? Sim. Que, onde? 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 Muito bem. E Quiem? Para onde? Para onde? É o que dá indicação, esse N aqui é o que dá indicação de direção, né? Um acusativo de direção. Quiem. A palavra é a mesma, é o Kie, acrescido do acusativo de direção. Então, vamos começar. A primeira frase vai ser o Hegel que vai... Movimento. Hã? Da ideia de movimento. Eu acho que o seu som está chegando um pouco atrasado para mim. E aí eu me perco, mas eu vou tentar organizar. Hegel, você está me ouvindo bem? Eu estou Ouvindo bem, preocupado que você professor. esteja ouvindo. Então, Estou a ouvindo, frase estou é: ouvindo. você gosta de maçã? Então, vamos colocar aqui, vamos dividir em duas partes. A gente vai tirar esse quadradinho aqui menor, é o quadradinho onde eu vou colocar uma dessas palavras interrogativas. Ah, E tá. aqui a frase em si. O que você escreveria aqui em Esperanto, Hegel? Vi, Isso, e... gosta, Quem é que pode ajudar o Hegel? vi... Folha. Hã? Folha. Gosta. Folha, professor. Não, estou fazendo confusão. Não entendi bem o que a senhora falou. É folha. Folha? É outra Não. língua. Gostar. Ai, meu Deus do céu, tão fácil. Então, como é que fica, Hegel? Conseguiu achar o gosta? Não, gosta não. Chate. Mas achei maçã. Chate, maçã, como é que é? Pomoe. Não. Pomo. P-O-M-O. Pomo. Como é que fica a frase, então? Pomo, tá. Pomoe é maçãs, né? Pomoi, não. Pomoi é pomoi. Pomoe. É maçãs. Não. Pomoi. É maçãs. Não maçãs. Eu não achei as maçãs, a maçã não. Você gosta de maçã? Vi. Então, vamos lá. Vi. Chatas, como? Mas aí não está perguntando. Para perguntar, para significar pergunta, tem que ter uma dessas palavras aqui interrogativas. Qual é que eu vou usar, Jô? Chu. Chu. Chuvichatas, pomon. Por acaso? Por acaso você gosta de maçã? Chuvichatas, pomon. O que você responderia, Hegel? Eu, né? Esperanto, né? Me chatas de maçã. Não. Né? Me chatas de maçã fica terrível. Não. Eu estou tentando traduzir. Me chatas pomo. Mas falta alguma coisa aí. Aí é o D, né? Não. Falta D, não. Não existe o... Não falta D, não. Como é que responde isso, dona Dalva? Como é que a senhora responderia? Aqui não tem. Chatas lá como? Chatas lá como. E você, Jô? Yes. Sim. Yes. Oh, meu Deus. Me chatas. Aí, me chatas. Se quiser completar, pomam. Tá. Chuvi chatas, pomam. E esse, me chatas. Mas se você quiser, eu gosto de maçã, me chatas, pomam. Tá? Mas então tá certo, me chatas pomo. Você falou, me chatas, pomam, mas você esqueceu do yes. Que me chatas. É o subentendido. Toda vez que a gente pergunta com chu, a resposta vem com yes ao ne.
que eu posso também responder, vamos dizer que não gosto. Então, eu vou botar mine chatas. Mine chatas. Mine chatas pomon. É chata, eu não gosto. Eu não gosto de maçã. Então, vamos à próxima frase. Qual o nome do seu irmão, dona Dalva? Vamos lá, senhora, dessa vez. Qual o nome do meu irmão? Kia. É. É o Kia. Vamos lá. Olha só, nós temos aqui duas partes. Uma que é a palavra interrogativa e outra que é a frase em si. Sim. Kia la nomo de sua frato. Essa quase acertou, mas falta aí alguma coisa. Kia la Estas, nomo a primeira só tem que usar o verbo. Estas la nomo de via frato. Mas aí tem que ter aqui a partícula. Uma dessas palavrinhas aqui. Qual delas é que vai entrar aqui? Qual é o Kia? Não, qual não é Kia, não. Kia é que qualidade? De que qualidade? Como é a camisa? A camisa é vermelha. Como é a árvore? A árvore é frutífera. O Kia dá sempre como resposta um adjetivo. Kia. Eu estou confundindo o Kia. Para mim, o Kia era como? Não. Era qual? Qual? Não. Qual é... Eu acabei de falar agora há pouco. Kill. É kill. Lembra que eu disse que kill significa quem, qual? Kill significa quem, qual. Então, o Kia é quando eu pergunto assim, como é a sua casa? Aí a senhora responde, minha casa é grande, ou minha casa é pequena. Então, é a qualidade, é uma qualidade do objeto sobre o qual a gente está falando. Então, quando eu pergunto, como é a sua casa, que estas, né, via domo. Que estas via domo. Via domo estas granda, mal granda. Tá? A senhora está falando, mas eu não estou ouvindo, porque a senhora está sem som. Barulho aqui. Hã? Barulho aqui, está um barulho grande. Não tem problema, não. La nomo de via frato. Que respondo. estas la nomo de via frato. Como é que a senhora responderia isso? Lia nomo, seu nome? Pode ser. Lia nomo. Estas Antono. Por exemplo. Mas poderia ser também, ao invés de usar o lia... Não, mas pode estar ótimo. Lia está ótimo. Lá, poderia ser também lá nomo de mia frato, estas, pontinho, pontinho, pontinho. Tá? Antônio, Johanno, Manuelo. Assim fica mais extenso. Daquela outra maneira fica mais mais conciso, né? Mais conciso. Lia nomo, estas... porque quando eu respondo assim, lia nomo, eu estou respondendo a uma pergunta assim, qual é o nome dele, né? O nome dele sim, entendeu? Então, numa conversação normal, uma conversa normal, tudo bem. Mas aqui, numa resposta escrita, aqui está perguntando qual é o nome do seu irmão. O nome do meu irmão sim. Mas, numa conversa normal, estaria completamente certa a sua resposta. Tá? Eu posso falar também. Eu entendi. Mia frato, nomídias, Ludovico. Como é que é, Jô? Mia frato, nomídias, Ludovico. É o mesmo caso que eu disse para ela, né? Aqui eu perguntei, que o extra lá nome de via prato? A resposta correta é essa aí, lá nome de via prato extra, né? Mas numa conversa normal, é claro que você poderia dizer, meu irmão se chama, nomídias quer dizer se chama, né? Chama-se, né? Então, correto mesmo.
correto. É muito bom. Vamos à próxima. Agora é a Jô. Quando você vai viajar? Não vai não, hein, Jô? É cedo ainda. E quando você vai viajar? Então, aqui nós vamos ter duas partes também, né? Como é que ficaria isso aí, Jô? Quando? Kiam, Iam, kiam vi voyagios. Kiam vi voyagios. Très bone. Kiam vi voyagios. Quando, Kiam. Você vai viajar é voyagios. Nós não falamos em Esperanto como em português. Em português, assim, diz assim, vai viajar. Em Esperanto, a gente usa viajará. Quando você viajará? Eu estava pensando, eu ia errar, porque eu ia colocar iras voyagios. Mas eu já tenho colocado isso várias vezes nas frases, Sim. para que vocês percebam que a gente não usa esse... Por exemplo, você vai beber água? Eu não digo assim, vi iras trinque aquibon, vi trincos aquibon. Você está bebendo água? Vi trincas aquibon. Né? Você bebe água? Está bebendo. Ou vai beber água, beberá água. Ou estava bebendo água, trinques aquibon. E o que você responderia aí, Jô? Mi voyagios. Agora que eu não sei o que eu vou botar aí. Em la proxima iaro. De Chiara, dezembro. Como é que é dezembro? De Chiara? Não, peraí. O que você quer dizer? Eu quero dizer que eu vou viajar dia 10 de dezembro. Em la deca de dezembro. De dezembro. Mas Mi voyagios. E tem alguma coisa aí para falar? Não. Mi voyagios. Em la deca de dezembro. Ou poderia dizer assim também, mais simples ainda. Mi voyagios la decan. Você tirou o D, o em, e botou o N, decan. Deixa eu ver se eu faço aqui uma coisa. Eu não sei se depois eu vou conseguir voltar para cá. Você não está Este é o problema. né? Não está colocando a resposta, né, professor? Está aqui, morgam mi voyagios. Tá, perdão. É diferente daquela deu, né? Morgam mi voyagios. Tá? Infelizmente, eu não vou poder escrever aqui. Não, mi voyagios em la deca de dezembro. Em la deca de dezembro ou la decan. Aí não uso em. Tá? Quando eu terminar esse quadro aqui, eu vou tentar entrar lá na outra página. Talvez eu pare essa e entre em outra, tá? Para que a gente possa... o Hegel de novo agora. Hegel. O Hegel está aí? Tá. Onde estão as minhas chaves? Chaves, eu não sei como é chave. Deixa eu adiantar aqui um pouco. Chave é xilocilo. Escrevi aqui, ó. Que Vocês não sabem. Xilocilo. Repito, bom vôlei. Xilocilo. Xilocilo. Yes, xilocilo. Chaves, isso? Chave, isso é chave. Xilocilo. Onde estão as minhas chaves? Que Agora o verbo. Que Onde estão? igual em português. Onde estão? Agora, que estas mi slosilo. peraí, vamos de novo. Que estas Mi
Mishloshilo. Mi é eu. Mi Ah, é é. eu. Não. Minhas é... hum, Milhas. minhas. Alguém deu uma cola aí para você, não sei quem. Fala mais alto. É um anjo. O anjo não fala alto. O anjo fala Milhas. baixo. Sussurra. Milhas. Miai. Que estas miai xilosiloi. Tá? Que estas miai xilosiloi. E você responderia o quê? Essas. E esse? Não, e esse não. E esse é quando é chu. E esse é o ne chu. Aqui não tem esse. Onde estão? Elas estão liestas. Ele estas. Onde você quiser. Estão na mesa. A mesa o senhor já falou várias vezes. Vamos lá, vou te ajudar. Liestas. Aí, ó. Aqui, ó. Sur la table. Tablo. Sur la table. Não pode dizer em la table. Em la table é dentro da mesa. Sur é sobre, né? Em. As coisas ficam em cima da mesa, não dentro da mesa. Então, Sobre. Sur la table. Isso aí poderia usar o diestas. De não, porque é mais de uma. De é uma só. Mas não pode botar o plural no di? O plural Não. do de é ele. Ah, é. O plural de li, o plural de xi e o plural de di é ele. Diestas surlitável. Vou tirar foto, dá licença. Você vai botar mais alguma coisa? Nesse quadro, não. Um minutinho, por favor. Pois não, dona. Pronto, professor. Agora, nós vamos sair desse quadro aqui. Eu vou tentar entrar. Essa mesmo. Mas tinha uma dúvida quando você vai viajar, não foi isso? Eu Sim. fechei para... Era o que a dúvida, hein, que você tinha colocado? Eu coloquei, eu viajo a 10 de dezembro. Ah, sim, está aqui. Em la década de dezembro. Tem que ter o D. É isso que eu queria frisar para vocês. Antes do mês, tem o D, tá? Mi voyages em la década de dezembro. Vamos dizer que você não fosse viajar esse ano, tá? Vamos dizer que você fosse viajar o ano que vem. Você está avisando a gente que em 10 de dezembro do ano que vem você vai viajar. Aí seria janeiro. É janeiro. Vamos dizer que você fosse... Vamos mudar aqui. Vou tirar dezembro e vou botar janeiro. Januário. Aí, aqui, ao invés de escrever de 2023, você escreve só do D3, tá? Não escreve o D. O D só vem antes do mês. Antes do ano, não. Mas o que eu queria frisar mesmo é, ao invés de usar o em, eu retiro o em e coloco lá decan. É a mesma coisa. Ou eu uso a preposição em, ou eu substituo a preposição em pelo acusativo. E voyagios, quando? La decan de januário do dextri. Em la decan. A tradução é a mesma. Mi voyages la decan. Eu não entendi bem. Aqui tem o N, né? Sim. N, a preposição, desculpem, tem a preposição. Sim. E aqui a preposição é substituída por esse N aqui depois do deca, tá? Eu não entendi por quê.
é uma maneira de se falar diferente. Ou a senhora diz, eu viajarei. Em português, não tem como traduzir essa segunda. É a mesma tradução. Eu viajarei no dia 10, no 10º dia de janeiro de 2023. Me voyages, eu viajarei. Aí, esse N aqui, ele está substituindo a preposição. É interessante, mas eu não compreendo por quê. É uma forma de falar. Isso não tem em português. Em português, não temos isso. Nós não temos essa situação para poder exemplificar exatamente igual. Não Mas não podemos. quer dizer que aquela maneira esteja errada, não, né? Todas as duas estão certas. Certo. Todas as duas estão certas. Tá? Isso chama-se substituição de preposição. Apesar de algumas pessoas não gostarem do termo substituição, mas é uma substituição de preposição. Para quem sabe pouco, lá parece que é mais fácil. Sim. Para quem sabe pouco, lá é mais fácil. Mas a gente... É mais parecido com o português, né? Como é que é o nome? Substituição o quê? Substituição de preposição. Porque tá. O em é uma preposição. Sim. Tá? Bom, posso passar lá para o que a gente estava fazendo? Voltar? Nós estamos estudando os correlativos, é isso, né, professor? Deixa eu agora... To é correlativo também? To. To é correlativo? Ou ele é uma... Não, é uma partícula interrogativa. Partícula interrogativa. Tá? Vamos de novo a mais frases. Quem é que foi o último a fazer? Foi Dona Dalva, né? Eu acho. Onde você foi? Onde você foi? Como é que eu vou falar isso aí? É isso, está certo. Você iras. O íris. Íris. Só que tem o seguinte, que é onde, mas é onde sem movimento. Onde está isso? Onde está aquilo? Aí teria que ser Agora, onde você foi, esse verbo ir, ele indica movimento. O verbo ir, quem vai de um lugar para outro. Onde falta de você atenção. foi? Falta de atenção. Não, tudo bem, Dona Dalva, que isso? Tu já deu isso. Que envires. Para onde? Para onde você foi. Agora, qual a resposta que a senhora daria para essa? Me iris alá. Nem? Alá Giardeno. Giardeno, Trebone. Eu botei que me iris ao Lapládio. A senhora foi mais. Ao Giardeno. O que significa pládio, Jô? Praia. Praia, isso. Mas aí, se eu colocou, eu fui, né? Eu fui, me iris. Sim. Eu perguntei, onde... seria o que a senhora me responderia. Onde você... sim, foi. É o passado. Passado. Se eu quisesse colocar como a senhora colocou, me iris ao lá Giardeno. Por que eu não usei aqui o N no pládio? Porque eu usei a preposição. Cada preposição, né? Muito bem. Posso tirar? Poderia falar, então, me iris pladion? Me iris la pladion. Lá. Não, peraí, Jô, peraí. Você teria que usar a preposição em la pladion. Tá? Você não pode, porque você nunca pode usar um acusativo de direção depois da preposição ao e depois da preposição diz. Porque a preposição ao e a preposição diz
já significam movimento, já indicam movimento. Então, seria o que a gente chama em português de pleonasmo. Você estaria dizendo a mesma coisa Uma duas coisa, vezes. repetindo 2 vezes. Ainda 2 vezes, tá bom? Professor, uma dúvida Pois não? anterior. Eu estava notando aqui que o senhor disse que a gente não usa aquele negócio tu vais beber água, né? Ou seja, 2 verbos, pelo que eu entendi, para designação. Como é que a gente poderia anotar essa regra? No Esperanto não se usa? Não, mas não é em todas as situações, é nestas situações. Por exemplo, você vai beber água, você vai viajar, você vai almoçar, você vai comprar alguma coisa. Nessas situações em que nós usamos esses 2 verbos, em Esperanto nós não usamos, mas existem outras situações em que a gente usa. Por exemplo, agora eu vou ter que lembrar. Assim, de cabeça, eu não lembro uma frase para te dar, mas eu prometo a você que a semana que vem eu trago. Você vai viajar vi voyagos. Vi voyagos. Vi voyagos. Obrigado. Tu vi voyagos. Você vai viajar? Tu vi voyagos. Ou quando você vai viajar? Qui vi voyagos. Tá? Sim. Obrigado. Então, ir viajar, ir comer, ir beber água, ir jantar, ir ao cinema, todos eles, tá? São usados dessa forma. Obrigado, senhor. O que você está... Olha só aí, ó. O que você está comendo? Agora é a Jo, né? Jo, Oi. o que você está comendo? Eu sei que você não está comendo, mas... Já lanchei. É. Espera aí. Qual é a partícula que eu vou usar aqui? Kio. 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 Vi. Manchas. Mas está faltando uma coisinha aí. Kio. Vi. O que está faltando aí? Estas. Está comendo. Não, não. Este é o que a gente estava falando. São 2 verbos, a gente vai usar um só. Tá certo, tá certo. Mas está faltando uma coisinha. Olha aí, o que está faltando aí? O quê? Kio. Vi. Objeto direto. Não tem objeto direto aí? E mande alguma coisa. O Então, acusativo. O que você está comendo? então, como é que a gente faz? Eu estava trazendo outra coisa. Ion, Kion. Vi. mandias. Manchas. Kion vi mandias. O que você está comendo? Kion vi mandias. Então, Kion. E aí, o que você vai me responder? Mi manchas. Oranjo. Oranjo. Me mandias panon. Me mandias... Como é que é biscoito, hein? Quem lembra como é que é biscoito? Cuco. Não. Cuco é bolo. Cucon. Biscuiton. Não, esse eu não tinha dado, não. Como é que chama? Biscoito? Biscuiton. Cucon, bolo. Panon. O que é pano, o Hegel? Pão. Pano, o que é? Pão. É biscoito, professor. Já que o senhor falou, vou anotar. Biscuiton. Bisque com K? Bisque? B-I-S-K. Bisca. Aí, o camudo, tá? B-I-S, camudo, V-I-T-O. Biscuito. B-I-S, camudo, V-I-T-O. Biscuito. Tá? Obrigada. O Kion, esse significa o acusativo, objeto, ele dá um indicativo de objeto direto, é isso? Porque Kio é o quê?
Mas quando o verbo é um verbo que pede objeto direto, então o quio vai para o acusativo, é quion. O que você está comendo? Você está comendo o quê? A frase é assim, olha só para cá, Reiga, olha o meu cursor aqui. Anotando. Vi é o sujeito, ó. Vi é o sujeito. Mandias é o verbo. Então, você come o quê? O que é o objeto direto. Uhum. Aqui, ó, eu como pão. Esse quion aqui está substituindo pão. Pão. Pão, eu como pão. Tá? Então, o quion está no lugar de pão. Todos os dois são objeto direto. Em português, a gente não percebe isso. A gente fala direto, né? Eu tinha uma amiga que dizia assim, puxa vida, por que Zamenhof inventou isso? Era tão mais fácil como em português. Aí eu digo, mas aí não seria Esperanto, seria português. Ah, dona Dalva, a senhora ia fotografar e eu Você não vai tirei. continuar no quadro? Vou continuar. Depois eu fotografo. Tá. Agora acho que é o Hegel, né? Sou eu. O que você colocou em cima da mesa? Que colocar. Eu vou te dar ajuda, Colocar é meti. Meti. Colocar. O que você colocou? Você. O que você colocou? Primeiro o quê? Qual das... Kio. Kio. Você. Como é que é você? Procurando, não me lembro. Vi? Não Não, precisa vi não. procurar, está escrito aqui. Ó. Vi. Escrito no quadro. Vi. Que eu vi. Aí colocou. Que o vi mette sur la meso. Do lá, nesto. Meso. Nesto é ninho. Meso. Na mesa. Nós vimos no quadro passado, no quadro atrás. Não, estou procurando aqui. Não é sur la meso? Não. Não. Como é que está a mesa? Sur la tablo. Tablo. O senhor colocou agora há pouco ali. Kion vi mette sur la tablon. Aqui nós temos vi mettes kion. O que você está colocando? O que você colocou? Você colocou o quê? Então, o que aqui, esse o que, é objeto direto. E se eu coloquei alguma coisa em cima da mesa, é sinal que essa coisa estava em outro lugar. Concordam? Sim. Se eu tinha alguma coisa na mão e coloquei em cima da mesa, ou se eu tinha alguma coisa em cima da cama e tirei e botei em cima da mesa, o que aconteceu? Houve um movimento. Tá? Então, a mesa é o local para onde eu movi aquilo que eu coloquei lá. Entendeu, Jô? Entendeu, Jô? Entendi. Entendeu, Jô? Entendeu? A outra regra, então, fica sem efeito aí, no caso, professor? Se a gente for usar a regra que não pode usar com preposição, a gente não ia pôr o N, né? Está me ouvindo? Isso que eu estou ouvindo. É isso que eu quero explicar à senhora. A dificuldade nossa é... Porque se eu tivesse uma aula presencial com vocês, eu estaria escrevendo isso num quadro. Facilitaria bastante. Então, aqui existem duas situações na frase. Olha só. Deixa eu apagar isso aqui. Quando eu escrevo assim, dona Dalva, me metes lá librum. Eu coloquei o livro. Sim. Tá? Aqui está escrito eu
Eu coloquei o livro. Tá? Sim, Então, é parte da frase. Por que que aqui tem N aqui? Porque isso aqui é objeto direto. tem paciência. Eu coloquei o livro. Esse livro aqui é objeto direto. Portanto, ele recebe o N, tá certo? Não Sim, tem nenhuma. O sim, verbo colocar é um verbo. Quem coloca, coloca alguma coisa. sim. Agora, eu vou completar a frase. Em cima da mesa. Completei a frase. Esse em cima da mesa é outra parte da frase. Então, o que que eu vou escrever aqui? Em cima da mesa. Uhum. Vamos lá. Sur, Nem lá não pode, não. sur la table. Em lá, não. Porque em lá Sim. é dentro da mesa. Então, sur la table. Só que tem o seguinte: o verbo colocar é um verbo, Movimento. exatamente, é um verbo transitivo e, por isso, pede acusativo de objeto direto. Mas Sim. ele também é um verbo de movimento. Então, ele também pede o acusativo de direção. Em que direção que eu coloquei o livro? Da mesa. Então, a mesa passa a ser ela tem que ser marcada com Facultativo. N. o acusativo de direção. Uhum. Tá? Eu digo assim, por exemplo, uma outra frase. O menino jogou a bola na janela. Alguém falou? Eu falei na vidraça. Eu vou botar na janela, porque vidraça vai ficar mais complicado. Então, na janela. Vai dar mais Então, barulho também. E vai quebrar, né? O verbo jogar, quem joga, joga alguma coisa. Então, aqui, qual é o objeto direto de jogar? A bola. A bola. A bola. Então, a bola é o objeto direto. E a direção? A janela. A janela. Então, na janela é a direção. Quando eu vou escrever isso em Esperanto, vai ficar assim. Lá, nabo, sujeito, né? O menino foi quem jogou. Jetes, jetes, o quê? Como é o nome de bola? Como é que é bola? Pilcom, pilcom. Então, aqui, ó, tá usando o N, indicativo de Jogar. indicativo de objeto direto. Né? Sur la fenestro. Se não fosse em português, não preciso de mais nada. Mas em Esperanto eu tenho que colocar aqui o N para indicar que essa bola estava na mão dele e ela se moveu. Entende? Difícil entender isso? Aí a gente pode raciocinar assim. Quem joga, joga alguma coisa em algum lugar. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Fica mais fácil, a gente falaria bitransitivo. Exatamente. Então, o verbo jogar, o verbo colocar, o verbo, sei lá, tem alguns verbos que pedem, que dão ideia de movimento.
o verbo ir, né? Não, o verbo ir não é transitivo, então ele não pede objeto direto, mas ele pede direção. Quem vai, vai a algum lugar, né? Então, verbo ir, verbo voltar, verbo correr pode ser usado também. Comer. Correu para cima da árvore. Estava fugindo do leão, aí o leão subiu e pegou ele. Tá? Então, temos que ter atenção também, professor, que aquela regrinha só é válida quando a palavra seguinte, no caso, o verbo for verbo de movimento. Porque não sendo de movimento, a gente usa aquela regrinha de não colocar o N no outro verbo, na última palavra, não é isso? Me fiz entender? Eu não sei se eu consegui entender o que a senhora quer dizer. Eu Acho que... Eu Bom, quero vamos dizer lá. o seguinte, a primeira regra que nós temos em mente Nós não usa acusativo depois de preposição. isso é. Então, agora, no caso de ser uma palavra, um verbo de movimento, a gente não usa essa regra, a gente põe também o. Continua Sim, usando. sim. A gente Então, temos que ter continua usando. atenção nisso, né? Não, a gente continua usando. A senhora diz que não usa, mas continua usando. Vamos lá, eu vou mostrar aqui. Não, professor, não precisa, não. Eu me equivoquei quando eu respondi. A gente usa também quando o verbo for de movimento. Já entendi. Pode seguir. O senhor estava copiando, Jô? Não, já Deixa acabei. eu tirar a foto, professor. Na regra, não se usa acusativo após a preposição. Essa é a regra, né? Espera aí, eu vou falar dela Aí a aqui. gente não usa mais. Nesse caso, a gente não usa essa regra. Posso ir em frente? Eu Continua. vou mostrar, Continua. vai responder isso aí. Sim. Vamos lá. Acusativo de objeto. Essa é a regra para o acusativo de objeto direto. Não se usa o N indicativo de objeto direto após preposição. Certo? Essa a Por gente quê? já tinha. Por quê? Porque sempre que nós usarmos o N, é sinal de que o verbo é transitivo. Quando nós usamos preposição, o verbo não é transitivo. Logo não pede objeto direto. O verbo ir é verbo transitivo ou intransitivo? Intransitivo. Transitivo. Então, tudo que você falar depois desse verbo, você vai usar a preposição. Ele foi aonde? Em tal lugar. Em. Agora, o acusativo de direção. Ficou entendido esse acusativo de objeto direto? Então, tem dois acusativos. Um que é de direção e Tem um que mais não de é. dois. Tem mais de dois, mas vocês só vão cuidar de dois por enquanto. Ah, Tem mais um depois. ah. Mas quando você... Quando é que você usa o acusativo de objeto direto? Quando o verbo for transitivo. Quais são os verbos transitivos? Amar, comer, ver, ouvir, Comprar. comprar, vender. Quem vende, vende alguma coisa. Aquilo que a gente aprendeu em português. Não é? Então, esses verbos pedem uma coisinha chamada objeto direto. O objeto direto em Esperanto é marcado com a letra N. Eu comprei um carro, automobilon. Eu vendi um computador, computilon. Eu vi a lua, me vides lá lunon. Vides lá lunon. Eu liguei o computador. Me schaltes, ligar,
Schautes lá computilon. Tá? Eu beber. Quem bebe, bebe alguma coisa. Me trinques aquivon. Eu bebi água. Eu comi. Quem come, come alguma coisa. Eu comi maçã. E mandes, pomon. Tá? Certo aí? Fechou? Tá certo? A Jo já sabe, né, Jo? Esse aí já está A tranquilo. Jo nem Assimilar. Já está no sangue, né? É, Agora, o direção. Uma coisinha que eu esqueci de escrever no de cima. Espera aí. Essa aula está acabando. Que pena. Usamos o N sempre quando o verbo for um verbo transitivo. E aí tem esses exemplos que eu dei. Tá? Então, isso aqui é acusativo de objeto direto. Tá? Acusativo de objeto direto. Acusativo de objeto direto. Pronto. Então, isso aí é um acusativo de objeto direto. Então, regra, não se usa o N indicativo de objeto direto após preposição. Usamos o N sempre quando o verbo for um verbo transitivo. Posso ir em frente? Pode. Então, agora nós vamos ver o acusativo de direção. Quando o verbo for um verbo que indica movimento, devemos usar o N, o N indicativo de acusativo de direção. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenha que falar aqui. Acho que não. Movimento. Nunca, isso aqui, nunca use o acusativo junto com as preposições ao e diz. Essas duas preposições, com essas duas preposições, a gente não pode usar o N de direção. Por quê? Porque o ao já que indica movimento, e o diz também. Se eu usar ao, eu não uso o acusativo. Agora, como a gente viu as outras preposições a gente usa. Porque eu digo assim, me metes lá, computilon, eu coloquei o computador em cima da mesa, sur la tablon, sur, é preposição, mas ele está indicando movimento para cima da mesa. Esse N do acusativo de direção significa para. Eu acho que a gente vai ter que parar, porque vai
Vou copiar isso. Eu, na semana que vem, eu começo por esse acusativo de direção, tá bom? Tá E aí muito eu bom, dou professor. exemplo. Eu dou exemplo. Bem claro. Tá bom assim? Ótimo. Tá ótimo. Mas a dúvida era só nesse, né, professor? Que naquela primeira, Então, a gente sabe, a gente pega só o acusativo de o senhor direção. aproveitou, semana que vem. repetiu tudo. Posso Danko tirar esse instruisto. quadro aí? Posso Sim, tirar esse quadro? Danko pode. instruisto. Me dankas Vivian Cheston, Danko, mi amico. Podem compreende minha instruado. Buona Danko, notte. mi amico. E amigo, oh, Meu amigo, meu amigo. Buona notte. Boa noite. buonanotte. Boa Diz noite. la proxima, Buonanotte. diz la proxima leciono. Repito, bom vôlei. Diz la proxima La prossima semana. Diz la semana. proxima Leciono. Diz semana. la proximam semano. Diz la proxima semaino. Diz Diz la la proxima proxima semano. semana. Porque semaino é semana e proxima é a qualidade da semana. Qual é a qualidade? É a próxima, não é uma Próxima. outra. É a próxima, não é a passada. Se eu disser Proxima assim, diz la pacinta semaino, vocês brigam comigo, porque pacinta não pode ser. Dá uma ideia de movimento. Mas não. Não, não. Estou brincando, estou brincando. Espírito puro, ver o passado, o futuro. Dalva, muito obrigado. Dalva, vou falar. Dalva, muito obrigado. Você Altamiro. está sem som, Não. está sem som. Ela já Muito saiu. obrigada. Vamos lanchar. Obrigado. Professor, como é que se diz colegas? Colegas. Amigo, Colegoi. Danko-me colegos. Danko-me colegos. Colegoi, mas é preferindo em amicoi. Amigo, Camarada Danko-me amigos. também. amigo e buona notte. Notte. Boa noite, Alvi. amigos é mais unido, professor. Amigo. Tchau. Por que a gente diz bonantago? Bonantago, não bonatago. Bonantago. Bonanocton. Bom dia. Bonantago é quando chega, boa tarde, né? Não, mas por que a gente usa o N do acusativo? É porque a frase completa é: eu desejo a vocês um bom dia. Me desiras alvi, quem deseja alguma coisa. Bonantagon. Tá? Objeto direto? O verbo desejo pede um objeto direto. Então, Desejo, eu deseja algo. desejo. Exatamente. Tá? Então, por isso, nós dizemos bonantagon, não bonatagon. Bonantagon, bonanocton, bonamatenon. Tá? É muito bom essa aula, professor. Boa noite. Muito bom. Muito bom.